N é um conto, uma novela, né, escrita por Stephen King em 2008 para o livro, uma coletânea de contos chamada Just After Sunset, que aqui no Brasil foi publicado com o nome Ao Cair da Noite. E na mesma época, em 2008, a Marvel pegou esse conto chamado N para ser adaptado para quadrinho e também para uma websérie de 25 mini episódios de 1 minuto para divulgar esse lançamento do quadrinho. 10 anos depois, a Dark Side Books lançou no Brasil essa adaptação aqui do conto do Stephen King, e a gente vai comparar o conto com o quadrinho e com a websérie, vamos comparar tudo e falar se vale a pena comprar essa edição aqui. Eu vou tirar essa luva aqui porque fica um pouco mais fácil de segurar também. Na história, a gente tem uma mulher que envia uma carta para um amigo de infância avisando que o irmão, que era amigo, né, dos dois ali, conhecido dos dois, acabou se suicidando. O irmão era psiquiatra e estava tratando de um paciente com o nome N, não tinha nenhuma definição nem nada, apenas N, e estava registrando, né, as sessões de terapia, etc, e os medicamentos e tal. Só que parece que esse paciente chamado N tem a ver, né, tem alguma relação com esse suicídio. Eu preciso dizer que esse paciente sofria de TOC, né, de transtorno obsessivo compulsivo, após ele encontrar uma formação rochosa ali, um círculo misterioso que ele acreditava ser uma passagem para outro mundo. Na época da publicação, o Stephen King disse que ele teve uma grande inspiração no conto O Grande Deus Pan, um clássico aí da literatura fantástica, escrito no final do século XIX, e também influenciou vários outros autores nesse tópico. Mas com certeza o que fica mais pra mim são as referências Lovecraftianas, né, porque todo o conto ele é escrito através de cartas, relatos, né, troca de correspondências e diário, etc. É bem próprio, assim, da narração da época mais antiga, nesse formato. Além, é claro, das coisas além desse mundo, né? As criaturas e entidades sem formato, sem descrição, inimagináveis, sem nome, enfim. São todas essas coisas sem descrição que fazem parte aí também da história e é muito importante. E é por isso que é muito difícil adaptar esse tipo de conto, né? E qualquer outro tipo de conto aí de terror existencialista, e quando eles usam muitas nomenclaturas indefinidas ali, porque você acaba traduzindo para uma mídia visual, né, como quadrinho ou filme, por exemplo, e aí você tem que definir as coisas, né, você tem que dar formas, imagens e sensações e tal, e quanto mais você define, menos suspense, menos espaço pro leitor, né, preencher as lacunas ali do mistério, e isso tira bastante do suspense, né, do poder que é realmente o conto, de você deixar aberto as coisas e cada pessoa ter uma interpretação diferente. Eu li o conto em inglês, eu preciso dizer que ele é muito bem escrito, ele é muito ágil, direto ao ponto, não sobra nada, os detalhes estão lá por algum motivo, nunca tem uma coisa a mais, uma construção assim que não vai ser usada, então foi muito gostoso de ler esse conto, junto com os outros contos. Eu até vou deixar o link pro livro ali na Amazon, se você tiver interesse em ler o conto original e ler os outros contos aí dessa coletânea, tem um link aqui embaixo, você pode comprar com desconto também. E por que eu li o conto? Porque eu li a introdução desse quadrinho aqui, eu tava prestes a ler o quadrinho inteiro, né, antes de ler o conto, e eu soube que eles adicionaram mais coisas, mais elementos da história, então eu queria fazer essa comparação, né, o que tem de diferente entre a história do quadrinho e a história do conto. E aí na introdução desse quadrinho eu também descobri que teve a websérie, então eu também assisti a websérie que utiliza as artes aqui do quadrinho que foram usadas, foi transformada aí em mini episódios de 1 minuto, eu vou deixar um link ali na descrição, então você pode assistir se você estiver curioso também, mas eu quero te adiantar que a websérie não funciona mais hoje em dia, porque cada episódio ele só tem 1 minuto e dentro desse 1 minuto eles têm que correr bastante com as animaçõezinhas aqui, usando esse artwork estático, né? Mas, cara, as narrações, os diálogos, a dublagem, é tudo muito corrido e principalmente o final de cada episódio, ele termina com clímax, com suspense, com alguma coisa aí que levanta, assim, a energia. Então você imagina ver 25 episódios de 1 minuto, onde 25 vezes você tem que criar um suspense, um cliffhanger, sabe? Alguma coisa ali que vai prender a pessoa no episódio. Cara, 25 vezes fica muito repetitivo, muito cansativo, muito chato, inclusive, né? E a correria pra você encaixar os diálogos, e ele corta várias informações que tem no quadrinho, várias coisas só pra caber nesses 25 minutos. Então, pra mim, a websérie foi a coisa mais desnecessária, assim, dos três, porque é só pra promover realmente o quadrinho. E aí, depois de ler o conto e ver a websérie, eu parti pro quadrinho pra ver o que tinha, né, de novidade, como é que foi essa adaptação. Eu tava com muito medo, né, de como é que você vai pegar várias cartas e documentos e relatos, etc, naquele formato e transformar num quadrinho. E aí aconteceu uma coisa que, tipo, eu já tava esperando, assim, é um problema até, porque é difícil fazer, né? Você vai pegar as cartas, os relatos e tal, vai encher de balões de narração, balões de diálogo, balões de algum personagem falando, e a imagem, né, a ilustração vai repetir o que aquele diálogo tá dizendo. Então, realmente, é muito mal aproveitado o formato do quadrinho, né? Essa relação de
quadros, enfim, toda a linguagem do quadrinho acaba se perdendo, porque você só tá reafirmando as informações, né? Você tá contando duas vezes, através do diálogo e através da própria ilustração. É muito repetitivo e até cansativo. E aí todas aquelas partes inomináveis, sabe? Aquelas coisas sinistras e fantasmagóricas e inexplicáveis, ele acaba criando definições demais que não deixam espaço pra você imaginar, e era a coisa que eu mais gostei ali do conto original. Então essa lacuna do horror imaginário que fica pro leitor preencher, ela se perdeu também, e pra mim foi um ponto negativo. E sobre os detalhes que foram adicionados à história, foram coisas extremamente superficiais que nada adicionaram realmente para um enredo, né? Tem uma coisa relacionada ao passado das locações, dos personagens, e também uma pequena continuação da história original, ou seja, é material inédito escrito pelo roteirista aí do quadrinho. O grande problema é que nada disso se parece com Stephen King, não há motivo para essas informações terem sido adicionadas, nem se conecta bem com o tipo de linguagem e o tipo de narrativa que o Stephen King desenvolveu nesse conto. E aí depois o roteirista do quadrinho ainda explica o que Enio significa, né? Ele dá um nome para esse personagem, o que pra mim foi muito desnecessário. E sobre a ilustração em si, eu não curti muito esse estilo ultra realista, onde você pega atores, né, e cria em cima dessas feições humanas e tal. Não é que ela seja ruim, ela é muito bem executada, muito bem colorida, é muito bem, sabe, feita mesmo, é uma ilustração primorosa, mas eu particularmente não me conecto bem com esse estilo de ilustração. Uma outra coisa que me incomodou um pouquinho só foi a tradução em si, né, a localização, porque ele deixou um pouco mais truncado o texto, né, os diálogos, né, porque em inglês pra mim tava bem fluido, tava bem, sabe, indo embora e tal, tava bem maneiro, assim, o texto. E quando foi pra português, algumas escolhas de palavras, assim, não me pareceu 100% natural, assim, se você lê em voz alta o diálogo, não me parece ser tão bem encaixado quanto no conto original. Então, na minha opinião, a melhor forma de consumir essa história é primeiro indo para o conto original, onde você vai ter espaço para poder preencher e interagir ali com todo o imaginário que o Stephen King criou, e depois você parte para o quadrinho. Se você for fã de quadrinho, né, e gostar do Stephen King, eu acho que vale a pena sim ter essa edição, que tá incrível, tá maravilhosa mesmo, como vocês estão vendo aí nas imagens, etc. O livro no final também tem alguns bônus, seja esboço para websérie ou capas alternativas, então também é legal ver esse material extra sendo adicionado aí nessa publicação. É uma publicação da Dark Side Books muito bonita, muito bem executada, apesar de que essa adaptação não funcionou muito bem pra mim. Então corre atrás do conto, e se você for fã de Stephen King e de quadrinho, tá aí minha recomendação N, publicado pela Dark Side Books. Minha nota para ela é 5 de 10. E se você gosta de quadrinho de terror e essas temáticas, deixa aí nos comentários se você quer ver mais quadrinhos por aqui. E se você é fã, como eu, de quadrinhos de terror, se inscreva no canal. Vamos continuar conversando, mostrando mais coisas e recomendando coisas. Então é muito importante você estar inscrito para ser avisado dos próximos vídeos sobre isso. Eu sou o Fernando Scon, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo da Hora do Terror. Valeu!